e vem trazendo hoje o nosso último quadro de 2025. Leilani, antes de mais nada, seja muitíssimo bem-vinda, amiga. Bom dia, tudo bem, Roberto? Tudo bem. Bom, inicialmente queria te agradecer aí mais um ano conosco, né, contribuindo sempre com as suas interpretações de vida, do corpo, da mente. Então, desde já, muitíssimo obrigado, viu, Leilani? Você tem Eu ajudado que muita gente. agradeço. Mais um ano, né, Roberto? É Juntos. isso aí, Passou muito bacana. rápido. Então, eu queria propor um tema mamãozinho com açúcar, mas eu falei, não, eu tenho que fazer a Leilani sofrer até o fim, né? Dar explicações até o final. Eu estava lendo um artigo muito interessante a respeito de sabotagem. Mas não é aquela sabotagem dos filmes, desculpa, dos filmes de policiais, etc. Não, é a sabotagem que a gente faz conosco. O nosso cérebro tem mecanismos de fazer de conta que não está acontecendo nada quando está acontecendo tudo. E nós nos aproximamos do final do ano, época que a gente costuma fazer balanços, né? Esses balanços podem ser positivos, podem ser negativos, coisas que eu não me empenhei muito em fazer e não consegui. Lembrando, né, Leilani, que muita coisa a gente não consegue, não é por nós mesmos, mas porque os outros acabam atrapalhando, os outros acabam não fazendo, e isso nos atrapalha. Então eu queria inicialmente perguntar para você, esse processo de autossabotagem, ele existe mesmo e como é que a gente deve lidar com isso? Existe e é ele que atrapalha a realização de muitos sonhos na nossa vida, Roberto. E é inconsciente, é uma trava, é um bloqueio. É aquele momento que você está ali, prestes a ganhar uma promoção no trabalho, mas a hora que você está chegando naquele ponto que você tem que fazer alguma coisa, você dá um passo para trás. Como se você tivesse medo de avançar. Como se você não tivesse a permissão de ser diferente. Diferente de quem? De todo o meio que você foi criado. Diferente do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Diferente. Então, uma trava inconsciente que precisa trabalhar. Eu não tenho permissão para emagrecer, porque todo mundo da minha família é magro, então daí quando eu estou perdendo peso, de alguma forma eu me saboto na dieta ou na atividade física. Então existe sim. Essa autossabotagem existe, ela é real, e ela é um dos fatores que eu atribuo como um problema que a gente tem que resolver, que só depende da gente, que não tem como culpar o outro. Então a gente tem que focar naquilo que a gente controla. E o que não controla, não tem como mudar. Mas aquilo que a gente controla, que é trabalhar nosso autoconhecimento para entender por que eu estou me sabotando, prestes a receber um aumento salarial, uma transição de carreira, prestes a resolver uma questão da minha saúde. Ou então, quando eu vejo um relacionamento bom, um homem bom na minha frente, eu me saboto. Eu destruo essa relação com medo dele me abandonar, eu já abandono ele antes. Então, existe esse autossabotamento em todo o aspecto da sua vida, profissional, relacional, sentimental. Tem tudo está envolvido nesse bloqueio interno do porquê que eu não tenho permissão de ser diferente, de ser feliz, de ser próspero, de ser rico. Então chega um momento que você não sabe o que acontece dentro desse cérebro que simplesmente ele freia e dá um passo para trás e dá aquele medo. Medo, entra até em pânico, passa mal, muitas vezes nosso corpo até adoece, para que você se proteja. É um mecanismo de sobrevivência do seu cérebro. Às vezes eu peco demais por querer ser programado em tudo, em praticamente tudo que eu faço, né? Programado para tudo, né? Para trabalhar, para fazer meus exercícios, para sair de final de semana, etc. Opa, Opa, caiu, caiu aqui, peraí. caiu. Não tem problema. Você vai me ouvindo enquanto você vai ajustando aí o aparelho. E essa questão de se programar, né? Às vezes é bom a gente sair um pouco, né, do dia a dia, né, daquilo que a gente está vivendo, né, né, para você poder se enxergar fora do próprio corpo, se é que assim eu posso definir, né? Ou seja, você tem que sair, porque são vários componentes que estão à nossa disposição para uma tomada de decisão. Por exemplo, existem decisões que vão envolver algum membro da sua família. Existem decisões que vão envolver companheiros, colegas de trabalho, decisões que a gente tem que colocar. Já tá melhorando. Beleza. Então tá bom, tá tudo certo. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, Ah, pode então falar. tá, Só então caiu tá. aqui. Não, tá bom, bacana, bacana. É, ainda bem que não foi você que caiu, foi só o aparelho. Aí tá bom demais. Então, minha amiga, mas é o que eu estava te dizendo é o seguinte: quando a gente se programa, você deve levar em consideração a opinião de outras pessoas, se as outras pessoas vão querer compartilhar da sua ideia. Então, eu crio uma espécie de mecanismo que eu tenho que sair do corpo, assim, analisar tudo em macro, né? E depois você voltar para tomar uma decisão. Nesse processo de sabotagem, às vezes, quando a gente não sai para a gente analisar esse macro, esse geral, a gente tende realmente a tomar a primeira decisão que parece sensata ou razoável. É aí que acho que entra isso que você falou desse freio, né, Lerani? Sim, é importante a gente avaliar, ter mais tempo, recuar. Eu falo que para tomar uma decisão, nós precisamos recuar um pouco, né? Olhar, sair fora daquele espaço, dar uma volta, respirar, conversar com pessoas que possam nos proporcionar mais conhecimento em relação àquilo. Porque eu falo que tem três tipos de pessoas, né, Roberto? Aquelas que já foram para onde você quer ir, aquelas que estão indo e aquelas que nem sabem para onde vai. Então, eu preciso conversar com quem está indo, porque está na mesma jornada que eu, e a gente pode compartilhar essa jornada de desafio. Aquela que já foi e já voltou e me traz muito conhecimento. Agora, aquela pessoa que nunca foi e nem quer nada disso, é aquela pessoa palpiteira. Ela não vai me ajudar em nada, né, Roberto? É uma pessoa que nada vai contribuir para a minha jornada, para a minha evolução. Então, tem que tomar cuidado com quem você compartilha essas ideias. Isso é muito importante. Com quem você está compartilhando, quem são as pessoas que estão te orientando. Isso é fundamental. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo, você está se ajeitando aí, eu tô com medo que caia de novo aí o negócio. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, Melanie, você quando você faz essa parceria com alguém, né, no sentido de ajudar tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, você deve ter bastante cuidado, né, para propor alguma mudança. Eu digo isso porque a gente está se aproximando da virada do ano. Eu sei que você faz isso, você faz suas metas, você revisa. E é uma época propícia para a gente revisar aquilo que não deu para fazer. E aí entra nesse ponto que eu já falei, né? Quando você depende de outras pessoas para atingir uma meta pessoal e essas pessoas também não cumprem o que deveriam fazer, isso é muito frustrante também, viu, amiga? É frustrante. Por isso que eu estou eliminando essas pessoas da minha vida. É, é um jeito, é um jeito. Eu não tenho mais tempo a perder, Roberto. Então eu falo que hoje o mundo é imediatista, mas existem algumas coisas que a gente não tomar decisão está comprometendo a minha saúde física e a minha saúde mental. Então eu preciso, Roberto, urgentemente tomar decisões onde eu possa me manter em sã consciência e saudável. Então, se essas pessoas atrapalham esse fluxo da minha vida, nós estamos andando na contramão aí. Então, pessoas, coisas, lugares, eu preciso tirar da minha vida. Então, tudo que está atrapalhando energeticamente o fluxo da minha casa, tem coisa amontoada nos cantos, tira, doa, tem roupa que não está usando, tem tranqueira, que é caixa, entulho, tira. E em todos os sentidos da vida. Porque não dá mais para ficar carregando isso para o próximo ano. Nós estamos fechando um ciclo do ano 2025, é o ano 9. A gente tem que fechar. A gente tem que tomar todas as decisões, porque o ano que vem, 2026, é o ano 1. E nós não vamos mais tolerar mais nada. Então você vai ver muitas pessoas largando, divorciando, relacionamentos que a gente não aceita mais. Tá escancarado o quanto o feminicídio está sendo exposto na mídia, a gente não vai mais aceitar. Então é o ano que as máscaras vão cair. E nós temos que tomar a decisão. O que eu preciso deixar ir? Porque é um ano intolerante a qualquer situação que coloque em risco a nossa saúde física e mental. Então, já está acontecendo essa mudança. Desde a pandemia, nós já estamos vivenciando toda essa mudança planetária. Eu falo que isso está no inconsciente coletivo. Só que o ano que vem, quem não cuidar do autoconhecimento, quem não entendeu que o jogo agora é olhar para dentro,
e rever todos esses seus bloqueios, ser um ser humano melhor para conviver em sociedade, para fazer o bem, para servir, vai pirar. Vai aumentar as rotas de fuga, bebida, droga, remédio. Então, vai ser um ano que vai ser desafiador. Então, o que eu oriento já para todos os minhas mentoradas aqui, as minhas alunas? Eu falo, resolva o que tem que resolver agora, para que você não enrole isso e vai arrastando isso para o ano que vem, porque esse peso vai ficar 3 vezes mais pesado ano que vem nas suas costas. Então, decida. É o ano que a gente tem que tomar a decisão. Eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Isso é muito importante. E não é olhar para fora. Não é encontrar culpados, não é reclamar da vida, é falar o que eu estou deixando de fazer. Qual é a decisão que eu estou demorando para tomar? O que eu preciso me livrar? Porque não dá mais para aceitar. Qual é o limite que me Isso, protege, isso. sabe? O limite das coisas. Mas a gente tem que Aqui, ó, pôr esse desenha um limite. limite. É nós. Agora, eu não me amo. Eu não sei falar não. Eu não sei estabelecer limites. Eu não É. sei meus valores inegociáveis. Eu fui agradadora profissional a vida inteira para ser aceita, amada, reconhecida. Então, cadê meu limite? Esse limite, ele já foi apagado já. Foi um limite muito determinado a giz, eu falo. Falei, passa uma tinta muito vermelha, porque aqui é um espaço teu. Aqui pisou. Não, aqui é território que ninguém pode pisar. Aqui é seu espaço seguro, é o seu limite, e aqui é não. Então, o que está faltando? A gente estabelecer limites. Para tudo na vida, Roberto. É, Porque eu acho que é aí que a gente vai começar a se amar e também poder amar o próximo. Porque enquanto a gente não estabelecer esse limite, nós estamos adoecendo. E ninguém dá o que não tem. Você concorda comigo? Como que claro, eu vou claro. ajudar o próximo se eu estou adoecida? Então é um ano que a gente tem que romper qualquer cordão, qualquer amarração aí que está pesando, qualquer fardo extra. Então, solta isso, deixe ir. E o ser humano tem um grande problema com o apego. O apego é algo que realmente vai destruindo a nossa vida. Apego a tudo, a coisas, a pessoas, a lugares. Então, o que eu estou apegado? E o que eu preciso deixar ir para começar o meu ano mais leve? Eu acredito que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer nesse final de ano. É, eu vou tentar colocar a coisa assim também, né? Esses dias eu fiquei sabendo a noiva do meu filho, por exemplo, ela se indispôs com uma amiga dela que nunca topava mais nada. Era uma amiga antiga, né? Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, não, não posso, não quero e tal. Aí chegou num momento que ela falou: ah, quer saber? Também não vou ficar mais dando bola para essa pessoa. Essa questão de dar bola é assim também, né, Lirani? Porque às vezes, como num relacionamento, o ideal seria que duas pessoas se amassem, né? Uma amar mais a outra é uma situação quase que difícil até da gente imaginar, né? O amor tem que ser recíproco e do mesmo tamanho, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Mas existem determinadas amizades, pessoas que se relacionam conosco, que você dá uma importância X e a pessoa te dá uma importância Y. E aí você tem que procurar saber que aquilo, exatamente o que você falou, aquilo que ela pode te dar é aquilo. E você acha que ela pode dar mais. Ela nunca vai dar mais. Porque ela não consegue, ela não quer, ela não. Enfim, você não tem o mesmo valor para essa pessoa do que você atribui a ela. E é importante a gente identificar esse ponto para nos afastarmos numa boa desse tipo de pessoa ou dar um peso menor para essa pessoa. Não criar expectativa alheias, né? Esse é o problema. A gente já idealiza o outro na nossa visão, na nossa percepção. Talvez para ela está dando muito, porque são percepções, né? Então, aquilo que eu estou dando para ela, de repente, é normal. Então, o que eu estou recebendo é pouco, mas quem está dizendo isso? A outra pessoa nem entende dessa forma, porque talvez ela está acostumada com esse tipo de relação. Só que o que é importante, o dar e receber tem que estar equilibrado. A lei sistêmica diz isso. Nós precisamos equilibrar o dar e receber em todas as relações. Então, se ela deu um passo, você também dá um.
Se ela recua, você recua. Mas aquela coisa, não queira dar 5 passos enquanto a outra está dando só um passo. Daí você está cobrando do outro que o outro aumente os passos. Mas isso não é saudável. Você está criando uma expectativa exagerada. Talvez ela só saiba dar um passo. Então é isso que nós precisamos. Agora, se aqui, o que é importante é identificar, isso é uma carência? Eu estou exigindo do outro o quê? É uma carência minha? Será que não estou criando uma expectativa exagerada? Será que não seria melhor mesmo manter uma relação mais leve, de dar um passinho de cada vez? Isso acontece muito nos relacionamentos, né, Roberto? As pessoas começam uma relação já com love bomb, dando tudo do melhor. E depois tem o apego evitativo, que evita tudo isso, enquanto o apego ansioso quer fazer de tudo, né? Ela faz de tudo, porque ela já aprendeu na infância que ela tem que ser útil para ser amada. Então ela entrega um banquete. Enquanto o apego evitativo, ele vai evitando isso, ele vai se afastando. Então é importante nas relações a gente entender que existe o apego ansioso e o apego evitativo. Então vamos estabelecer uma base ali. Relações mais saudáveis, ela tem que ter o equilíbrio em dar e receber, Roberto. Senão a gente se frustra. É isso aí, é isso aí. Tá bom. Leilani, temos um novo ano pela frente, então você falou que o ano que vem será ainda mais pesado, Leilani, é isso? Mais pesado, emocionalmente mais pesado. Não vai ser um ano fácil. Nós estamos falando isso em inconsciente coletivo, tá? Energeticamente, energia planetária. A gente está falando sobre essas questões. Nós vamos sentir grandes dificuldades, sim. Então, quem não estiver cuidando da saúde mental vai adoecer mais ainda. Por isso que é tão importante isso. Por isso que eu estou levando essas informações dentro das empresas, fazendo esse programa de saúde integrativa, porque quem não entender quem eu sou, pra onde eu vou, sabe? Se espiritualizar, colocar realmente Deus em primeiro lugar na vida, não simplesmente falar que, eu tenho fé, mas não sei praticar minha fé, né? Não basta, Roberto. A gente vai precisar nos nutrir. E essa nutrição não está em compras, não está do lado de fora. Nada externo vai nutrir. O que vai nutrir? Você se autoconhecer e você realmente aplicar a fé na vida, a espiritualidade. Uma rotina espiritual vai te fortalecer. São lacunas que só são preenchidas com, com Deus, com a parte espiritual. Porque se você não cuidar da sua saúde física e mental e espiritual, o índice de adoecimento ano que vem vai ser muito grande. Poxa, vamos nos prevenir então, vamos nos prevenir, né? Com sabedoria, deixar de ver, de acompanhar essas mídias sociais que só trazem uma vida irreal, né? Que não existe, né? Vamos abastecer o nosso inconsciente e a nossa consciência também com algo que seja útil, né? Porque é assim, Leilani, a gente precisa saber entender o que é entretenimento e o que é contribuição para a sua melhora. Entretenimento é ir para um cinema, né? É para, né, dar uma passeada, arejar um pouco aí a cabeça, mas tem certos conteúdos que nos interessam bastante porque fazem o contraste. Isso é muito necessário, fazer o contraste com aquilo que você imagina e aquilo que a realidade apresenta, né? Sim, mas temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo, né, Roberto? Exatamente, Porque exatamente. isso é uma infotoxina, entende? Isso está, às vezes a informação está mexendo em toda a nossa biologia celular. Porque para o cérebro, Roberto, não é aquilo que eu estou assistindo, é como se aquilo fosse real. Às vezes, eu falei para uma amiga minha, ela gosta muito de filme de terror, que mexe com demônios. Eu falei, você sabia que quando você assiste essas coisas, esse pânico todo está na sua biologia celular, está no seu cérebro. Para o cérebro, ele não entende que você não viveu aquilo. Ele está sentindo o medo, o susto, o grito, ele sente tudo aquilo. É como se você estivesse participando desse ritual satânico. Falei, é isso que você quer levar para dentro da sua casa? Ela até assustou. Falei, olha só o que você está atraindo, porque hoje eu falo que os demônios, eles brincam com os adolescentes num celular. Tá brincando, tá dentro de casa, ele não precisa mais possuir ninguém, não. É muito fácil, ele está muito atualizado nos aplicativos.
tá muito sutil agora, né? E às vezes a gente está abrindo a casa e não está vendo o quanto essa energia tá densa, tá pesada, porque na verdade a gente está sendo influenciado por mídias, por filmes, por músicas que estão influenciando a nossa vida e a gente nem se dá conta disso. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo e assistindo, porque para o cérebro, se ele está ouvindo, se ele está, ele processa, se ele está assistindo, é como se aquilo fosse real. Ele não sabe distinguir, ele é atemporal. Uhum. Ele assistiu, ele viveu aquilo. E aquilo está armazenado. E aquilo te dá toda a sensação. Se você vê um filme de pânico, terror, você fica tenso, você fica todo. Você já está respirando ali de uma forma diferente. Então, para que tudo isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar informado, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso dessa informação para não gerar essa toxina realmente no nosso cérebro. Aí pra você ver onde chega a coisa, né? Esses dias eu estava revendo um filme que eu falei, será que eu estou ficando igual a esse sujeito, né? O filme se chama O Pior Vizinho do Mundo. E eu já tinha assistido esse filme uma vez, e é um artista talentosíssimo, né? Esqueço o nome dele agora, mas enfim, ele é fruto, ele tenta se matar em algumas situações, não consegue, porque ele perdeu a esposa, que ele amava bastante, mas ele se torna uma pessoa, sabe, ele é ali muito rude, uma pessoa grosseira, exigente. E aí, ao longo do filme, a gente vai percebendo por que, que ele chegou até esse ponto, né? E aí, uma mexicana que se muda com a família vai amolecendo esse coração empedrecido desse sujeito, até que no final do filme ele morre e deixa tudo que ele tinha para a vizinhança, né? No fundo, ele era muito amado, mas era odiado porque era muito exigente. Então, ou seja, nós representamos a construção de muita coisa que aconteceu no passado com a gente, né? Então, por isso que é importante a questão da saúde mental. Você saber identificar se aquele papel que você está fazendo é seu mesmo ou é realmente fruto de uma construção que você não consegue deixar para trás. É isso? Realmente, a gente tá é isso aí. A gente vive 5% no consciente, 95% inconsciente. E é É, exatamente esses 95% que a gente está o tempo todo no automático, reproduzindo hábitos e comportamentos que não são nossos. E toda vez que você tem um gatilho, você tem uma reação baseada naquela percepção instalada lá, principalmente no seu primeiro setênio. Porque é ali que a gente está moldando o cérebro, né, Roberto? É ali o cérebro está captando todas as informações, onde fomos criados naquela experiência de viver pai, mãe, ali que foi todas as nossos circuitos neurais foram instalados. E a gente reage exatamente baseado nos traumas vivenciados na infância. Aquilo que faltou para a gente. Então, realmente, isso é muito impactante. E se a gente não for visitar esses momentos, isso. essas memórias, e fazer uma atualização de memória traumática, a gente passa repetindo isso sem perceber. Exatamente. Na verdade, Exatamente. esse filme diz, esse filme às vezes provavelmente foi uma criança que teve um pai que foi muito rígido, faltou amor paterno, faltou amor materno, de alguma forma ali ele se sentiu sozinho, ele teve que se endurecer na vida, se sentiu muito prejudicado emocionalmente, e aquilo ele vai levando, ele vai arrastando para a vida adulta. Então nós somos uma criança ferida. O tempo todo a gente tem que olhar para isso. Por que que eu reagi dessa forma? Isso é muito importante, a autoobservância. Por que que eu reagi dessa forma? Onde está a origem, a raiz desse trauma? Que momento que eu também agi dessa forma lá atrás? E às vezes você não se lembra. Porque tem muitos registros que são inconscientes e estão desde a sua vida intrauterina, de uma gravidez não desejada, de uma tentativa de aborto. Você já foi negado, às vezes, dentro do útero da mãe, mas você não se recorda, mas essa memória celular está guardada. Então, muitas vezes, nós fazemos essa atualização de memória através de uma sessão de renascimento, onde a gente vai acessar esse campo.
essa memória que, trazendo através da respiração, essa sensação de vazio, de ser um erro. E tudo isso vai impactando na sua vida, não tem como ser diferente disso. Por isso que eu digo que é um ano que a gente tem que parar para revisitar algumas áreas importantes, e essas áreas é a sua infância. Senão nós vamos ser eternamente pessoas reproduzindo os nossos traumas na vida adulta. Tá bom. Agradecer o Ensinas aqui que está acompanhando a entrevista nossa. Ele está me lembrando aqui. Eu estava me lembrando também, viu, Zé? É o Tom Hanks. É o Tom Hanks que é o pior vizinho do mundo. É um filme muito bacana, Ah, eu viu? não assisti ainda, preciso assistir esse filme. Eu vi no catálogo, mas não assisti ainda. É muito, o pior vizinho do mundo. Mas é um filme muito interessante, viu? Pior vizinho do Pior mundo. vizinho do. Mas ele se tornou o pior vizinho do mundo, sendo amado por todos, exatamente por ser pior. É Por ser engraçado, é pior. engraçado, é engraçado. Ali, Valeu. ali as pessoas tiveram compaixão ali, porque É, tiveram esse olhar de entender a dor dele, o é. porquê. Não é simplesmente, esse cara não presta, ou esse Sim, sim. cara. Não, é o olhar de compaixão, é de entender que esse homem foi ferido É, e ele precisava ser acolhido. Então, eu vou assistir esse exatamente. filme, mas realmente as pessoas tiveram compaixão de entender o sofrimento Sim. e acolher esse vizinho, transformando, porque o que cura, Roberto? Amor cura. É, O amor é. cura todas as coisas, não é? Verdade, verdade. Então, se a gente parar de julgar e olhar com esse olhar de acolhimento, compaixão ao próximo, muitas coisas mudam. E essas pessoas realmente amolecem. Porque É, daí você está dando exatamente o que faltou para essas pessoas, que é amor. é. Tá bom. Obrigado, Ensinas, mais uma vez. Elani, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela contribuição ao longo desse ano. Vai para a Ilhabela? Lógico, Lógico. Nossa, não vê a hora. lógico. Não vejo a hora, gente. Estou contando. Quarta-feira estou indo. Tá certo. Então tá bom. Então, boas festas. Até o ano que vem. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. Com certeza, estaremos mais um ano juntos. Vai ser um ano mais difícil, vai ser um ano desafiador, mas estarei aqui contribuindo mais um ano para o Farol de Limeira. Exatamente. Obrigado, amiga. Até a próxima. Agradeço. Até a próxima.